Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. Você já presenciou um cachorro comer o seu próprio vômito? É uma cena de fato bem nojenta, que nós não gostamos de presenciar e nem sequer de imaginar. Você já viu um animal, logo após tomar um banho, deitar e rolar na lama, ou no barro, ou até em fezes? Bom, eu já presenciei uma cena parecida e foi algo repugnante. Pedro utiliza essas ilustrações para nos alertar o quão repugnante, o quão feio é um cristão que deixa o caminho da santidade para se voltar para o pecado. Hoje nós vamos analisar 2 Pedro, capítulo 2, versículos 20 a 22. No versículo 20, Pedro escreveu: Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Não tenho certeza se neste versículo Pedro está se referindo aos falsos mestres que ele tem falado, ou aqueles instáveis e os recém-convertidos que estavam seguindo esses mestres, conforme ele mencionou nos versículos anteriores. Mas, independentemente disso, o ponto aqui é muito claro. O apóstolo está falando de pessoas que escaparam do poder do pecado, mediante o conhecimento de Cristo. Isto é, pessoas que foram resgatadas por Cristo, mas que voltaram a se envolver nas contaminações da carne, sendo escravizadas por ela. Pedro diz que o último estado desses homens se tornou pior do que o primeiro. Uma pessoa que vai para o inferno sem nunca ter experimentado o caminho da salvação será terrivelmente condenada? Sabemos disso. Agora, uma pessoa que vai para o inferno, mas que chegou a andar com Cristo, chegou a experimentar de Cristo, mas voltou atrás, sofrerá muito mais. Imagina o peso do remorso dessa pessoa durante toda a eternidade, sofrendo no inferno, mas lembrando das delícias do caminho de Cristo, que ela abandonou. É por isso que Pedro continua nos versículos seguintes, 21 e 22. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Apesar de muitos pregadores ensinarem com eloquência a doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, Pedro usa palavras claras e fortes para mostrar que não é bem assim. É possível uma pessoa escapar das contaminações do mundo pelo conhecimento de Cristo, como diz o versículo 20, ser resgatada pelo soberano Senhor, como diz o versículo 1, abandonar o reto caminho, se extraviar, como diz o versículo 15, conhecer o caminho da justiça, como diz o versículo 21, e mesmo assim, voltar a se envolver no pecado e ser escravizado pelo pecado, como diz o versículo 20, apartar-se do santo mandamento, como diz o versículo 21. Nós estamos vulneráveis a isso. É por isso que Pedro está escrevendo essa carta, nos estimulando a voltarmos aos elementos do capítulo 1, domínio próprio, perseverança, fraternidade, amor, para que esse gesto repulsivo de voltar ao pecado não aconteça conosco. O alerta é real, o perigo é sério. Por isso, voltando às palavras do capítulo 1, nós precisamos procurar com diligência cada vez maior confirmar o nosso chamado e eleição, pois procedendo assim, não tropeçaremos em momento algum. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.